Somente crer, tudo é possível. Vamos receber o pregador nesta noite. Amado Deus, mais uma vez estamos aqui em Tua casa, Senhor, reunidos. E como acabamos de cantar, Senhor, como não Te adorar por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem guardado, Pai. Nós não temos palavras, Pai, para Te agradecer por tantas bênçãos e por Tua misericórdia, Senhor, estendida a nós, Pai. Certamente, Senhor, se estamos aqui é porque precisamos de Ti e sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus fiel, Pai. A Tua graça não mudou, o Teu amor não mudou, Pai. Podemos sentir a Tua presença aqui neste momento, Pai, e por isso nós Te agradecemos, Te louvamos e entregamos tudo a Ti, Senhor. Que nosso coração possa estar aberto, Pai, para receber o pão, para receber a edificação que precisamos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, que todo pensamento, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, fique lá fora e que possamos estar agora, Pai, inteiramente conectados a Ti, Senhor. Que possamos, ó Deus, continuar, ó Deus, este culto sendo abençoados por Ti, Senhor. Certamente, Pai, nenhum irmão, nenhuma irmã veio aqui para ver um pregador ou o que quer que seja, Pai, mas nós viemos para ter um momento contigo, Senhor, para receber mais uma porção, Pai. Como aquele povo no deserto, Pai, saía para o arraial para buscar o maná, e assim nós viemos buscar o maná, Senhor. Sabemos, ó Deus, que a nossa vida, o nosso sustento, tudo vem de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros, aquilo que, ó Deus, não conseguimos fazer como deveríamos, mas nós queremos acertar, Pai. Nós queremos acertar o alvo, nós estamos aqui para isso, Senhor, e sabemos que Tu és um Deus longânimo, Pai, que nos ajuda quando tropeçamos, quando caímos, a Tua mão está sempre estendida em nosso favor, Pai. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado, Pai. Se alguém chegou aqui, Pai, fraco, quem sabe desanimado, triste, Pai, Tu conheces, Senhor, as aflições, as dores de cada coração, Pai. Aquilo que talvez o médico, o psicólogo não pode resolver, Senhor, aquilo que humanamente nossos recursos se acabam, sabemos que em Ti nós temos uma segurança, Pai. Em Ti nós temos a cura, em Ti nós temos a paz que o mundo não pode dar, Senhor. E nós Te agradecemos, Pai. Venha, Senhor, em favor da Tua igreja uma vez mais, Senhor, e que possamos, ó Deus, receber algo de Ti. Nós entregamos tudo que temos nas Tuas mãos, toda a nossa vida, toda a nossa alma, Pai. Que não queremos deixar nenhuma reserva, Senhor. Queremos estar aqui inteiramente entregues a Ti, Pai. E que eu seja apenas um instrumento aqui em Tuas mãos, Senhor. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que tudo seja de Ti, tudo seja para a Tua honra e glória, Pai. No santo nome de Jesus eu oro, eu agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Certamente é motivo de alegria estarmos na casa de Deus. É o melhor lugar que podemos estar. O cristão nunca esquece disso, né? E assim eu gostaria de ler aqui uma porção das Escrituras. Pediria para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 23, a partir do versículo 20. Êxodo 23, a partir do versículo 20. Diz assim a Escritura: Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser,
Então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Amém? Podei vos assentar, irmãos. Que Deus acrescente as bênçãos também. A leitura da palavra. É muito bom, como eu disse, estarmos aqui, porque é um momento também que nós paramos, né, na vida ali fora. A maioria de nós aqui, às vezes, passa envolvido mais tempo com as coisas materiais, né? Isso é normal nos dias de hoje, mas sabemos que há uma influência desta era em fazer o ser humano gastar toda a sua energia para trabalhar, para correr atrás, para construir, fazer alguma coisa. E quando para, né, o ser humano busca o quê? Um entretenimento, né? Agora eu preciso de distração. Mas o cristão, né, tem esse tempo dedicado para falar com o Pai, para ouvir, para receber a palavra. É isso que nós estamos fazendo aqui, amém? Então, irmãos, essa escritura eu gostaria de ler aqui, os irmãos assentados mesmo. Uma outra escritura que é bastante conhecida no Evangelho de João, no capítulo 8. Para nós começarmos a tratar do assunto. (8:32), uma escritura bastante conhecida, né? Certamente está até nas placas pela cidade, se você procurar aí, né? Jesus dizendo aos seus discípulos, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Louvado seja Deus. A verdade é quem? Quem é a verdade? Amém. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, o tema que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite é sobre a mensagem Uma Libertação Total. Creio que deve ser uma das mensagens mais citadas, mais lidas na mensagem, nos cultos, né, pregadores da mensagem, e realmente é algo que nós precisamos. Isso tem falado forte no meu coração nos últimos dias. Eu desejei trazer aqui este tema, porque é algo que nós precisamos, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Parece que todo culto, cada pregador que vem, o assunto é sempre o mesmo, né? Mas eu penso que o Espírito Santo, eu sinto isso, o Espírito Santo está nos preparando para algo mais. Está nos preparando para nos tirar daqui. Eu penso que não é o trabalho de Deus agora estar preocupado, o que eu vou fazer para meus filhos ganharem mais dinheiro, ou quem sabe, né, fazer alguma coisa diferente, não. Eu penso que Deus está ansioso para ter a sua noiva junto com Ele lá. E esse momento está se aproximando, né? Eu tive o hábito que veio do meu pai, né? Meu pai vivia escutando notícia no rádio e ele levava o jornal para casa. Então, a minha vida era ouvir notícia e ler notícia, né? E até hoje a gente acompanha as notícias por aí, né? E se os irmãos acompanharam essa semana, vocês viram, né? Os Estados Unidos aproximando navios submarinos nucleares da Rússia. Né? Por quê, irmãos? Por quê? Né? E aí você olha lá, né? Se você só ler um pouquinho, nem precisa gastar muito tempo com isso, você já vai ver ali, né, o presidente da Rússia e aquele assessor dele, não sei falar o nome aqui, mas dizendo, né, para o presidente dos Estados Unidos lembrar de um sistema que eles têm lá, que é chamado mão morta. Não sei se alguns irmãos já ouviram falar. Alguém já ouviu falar desse termo, mão morta? Já ouviram falar? Então, para quem, só resumindo aqui, né, não é o nosso assunto, mas é um sistema, irmãos, para vocês verem o nível que a ciência chegou, o nível de loucura que o mundo chegou, que, digamos, se chegar algum momento, alguma guerra, digamos, e os Estados Unidos conseguir atacar a Rússia e matar até o próprio presidente, até quem manda lá dentro, esse sistema vai detectar que a Rússia sofreu um ataque nuclear, vai detectar, e esse sistema vai ficar esperando uma resposta do presidente. Passando algum tempo ali, alguns minutos, não veio a resposta do presidente, o que esse sistema vai fazer? Automaticamente vai começar a jogar bomba para todo lado, né? E quem
tem a revelação, sabe da mensagem, sabe o que vai acontecer depois disso, né? Não é de hoje. Para o jornal isso é novidade hoje, né? O mundo está olhando que novidade, mas quem está aqui na mensagem há 10, há 15, há 30, 50 anos sabe que o mundo iria chegar nesse ponto. Isso não é novidade para nós. Então, mais do que nunca nós devemos estar preparados, mais do que nunca nós devemos estar com a nossa vida na presença de Deus e deixar tudo em segundo lugar. A presença de Deus, o Espírito Santo deve ser a nossa prioridade número 1. O resto é resto, tudo é secundário. Se você inverter isso, você terá problemas, né? Tem uma canção, eu estou ficando velho porque eu estou citando coisas, né, de antigamente, né? E depois que a gente passa dos 30, mas quem conhecia, né, aquele quarteto Arautos do Rei, não sei se existe ainda, mas nos anos 90 existia, tinha uma canção deles que dizia assim, né, se ele, né, Jesus, não for o primeiro, então não é mais nada, não passa de uma ilusão. Isso continua sendo uma grande verdade. Se Jesus não for o primeiro, é ilusão. Às vezes você vê todo mundo aí fora falar de Deus, falar de Jesus, que ama Jesus, escreve no carro, no caminhão, onde quer que seja, né? Mas se Jesus não for o primeiro na tua vida, né, é só uma ilusão. Você está só se enganando. Mas nós viemos aqui porque nós queremos uma libertação. Não queremos uma libertação parcial, mas queremos uma libertação total, uma libertação completa. O profeta diz aqui nessa mensagem, né, eu vou lendo alguns trechos, alguns parágrafos. Ele, no parágrafo 48, depois se os irmãos quiserem ler, retomar em casa, né, eu creio que isso também é muito bom. O profeta falando ali de Moisés. Quando Deus chamou Moisés, assim como qualquer outro servo dele, né, Deus não fez um profeta meio profeta, não fez um profeta pela metade, mas ele era completamente um profeta. A ponto de, teve um outro momento na mensagem, o profeta diz que Moisés estava liberto do Egito antes do próprio povo de Israel. O povo estava murmurando ali, mas Moisés já estava liberto. Ele só estava ali ainda porque ele tinha que conduzir aquele povo para fora. Mas Deus não faz nada pela metade. Ele faz a obra completa. Ele não nos chamou para nos conformarmos com o mundo, nos conformarmos com as coisas daqui, não. Ele nos chamou para uma separação completa, uma vida completa, uma libertação completa. Amém? Louvado seja Deus. O mundo, o engano, até mesmo da religião, principalmente, né, tenta sempre fazer o contrário, né? Tenta sempre trazer a palavra de Deus para uma atualização, algo assim, né, fazendo você tentar dividir a sua vida, um pouco agradando a Deus, um pouco agradando ao mundo. Mas não é assim que funciona. A gente sabe que isso não funciona, não dá certo. Amém? E Deus, o profeta diz aqui, né? Quando Deus chama o seu homem, Ele chama completamente. No parágrafo 49 ele diz, né? Então, exatamente como você, se você é um cristão, Deus não faz nenhum meio cristão. Deus faz cristãos completos. Deus não faz meio pregadores, mas o pregador pode ser incompleto. E Deus faz seus filhos cristãos, mas às vezes eles são meio cristãos. Até a gente usa essa expressão às vezes, né? Quando vai informar alguém em algum ponto de referência, né? Ah, tem uma casa ali, tinha um fulano que morava lá, era meio crente, né? Tinha uma outra pessoa, era meio crente. Mas esse não é o propósito de Deus. Deus não faz meio cristãos. Deus faz um cristão completo. Amém? Louvado seja Deus. Parágrafo 50, antes ali no 49 ainda, né? O profeta dizendo, né? São as suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus para as suas vidas, e isto é o que faz da maneira que são. Então veja, quando nós misturamos os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ideias, isso atrapalha o trabalho de Deus. Quando nós tentamos pensar por nós mesmos, né? Vem a palavra, vem o ensinamento, o Espírito Santo fala com a gente, e a gente diz, não, mas eu acho que eu vou fazer um pouquinho diferente. Isso talvez não funciona bem assim, eu acho que vai dar certo do meu jeito. Não, nós temos que renunciar tudo aquilo que nós pensamos que é contrário à palavra, não serve. Pode ter razão, pode ter razoamento, pode ter argumento, não interessa. Se é contra a palavra, nós temos que renunciar àquilo. Amém? Louvado seja Deus. Agora Moisés, Deus o havia feito um profeta completo para uma libertação total. E Moisés foi completamente rendido nas mãos de Deus. Esta é a razão que fez o que ele era. Ele estava totalmente em Deus, ao ponto que Deus podia confiar nele. Amém? Então veja,
E o profeta continua aqui no 51 dizendo: eu queria saber nesta manhã, como cristãos, se nós temos rendido nossos próprios desejos e rendido a nós mesmos completamente para Deus, até que Deus nos possa confiar um lugar em que Ele nos tem colocado. Que pergunta, né, para o Israel fazer para ele mesmo, né, para cada um de nós se perguntar, né, será se eu estou me rendendo totalmente a ponto de Deus poder confiar em mim? A ponto de Deus poder confiar no lugar que Ele tem nos colocado? Eu gostaria de saber nesta manhã, o profeta diz, de mim mesmo, se eu poderia estar tão rendido a Deus, ao ponto em que Deus pudesse confiar em mim, e pudesse confiar no irmão Neville, e na junta de administradores e diáconos. Ele cita todos aqui, envolve todos. Não é só o pastor, não é só os pregadores, não é só os diáconos, não, mas cada membro, quem faz parte do corpo, tem que estar totalmente rendido. Olha para você, se você é uma pessoa completamente saudável, e se você diz para o seu dedo mexer, ele vai mexer, ele obedece. Ele tem que estar funcionando, um corpo é assim. Então, se você faz parte do corpo, nós sabemos que este corpo é Cristo, é a palavra. Se a palavra diz algo, o membro obedece, cumpre. Se não está obedecendo a algo errado, você tem que buscar o quê? A libertação. Você tem que se desprender daquela velha natureza, novo nascimento. Libertação total é isso, é novo nascimento, é vida nova. Aleluia. Os ministros têm um posto de dever de se porem de pé e pregarem as insondáveis riquezas de Cristo sem se comprometerem. Daí a gente pensa, né? Pode ser fácil as pessoas dizerem assim, não, isso é coisa do pastor, dos pregadores, dos obreiros, né? Eles têm que estar lá cuidando. Não. Daí o profeta no 53 diz o quê? E o membro da igreja, ele é chamado para ser um membro de tal grupo, então ele não deveria se comprometer. Se a igreja crê que não devemos jogar, e aqui o profeta cita, né, o cigarro, a bebida e tantas coisas, se fosse atualizar hoje para o nosso dia, né, quanta coisa Satanás tem jogado aqui, que nos tira da presença de Deus. Nós somos um grupo, uma igreja que crê que devemos viver o quê? Na presença de Deus. E se tem algo que nos tira da presença de Deus, isso está fora, está contra, nós devemos tirar isso do nosso meio. Amém? Deus nos dá a libertação completa. Quando Ele fará isso, Ele fará se nós nos entregarmos completamente nós mesmos a Ele. Se nós rendermos completamente em suas mãos, então Deus pode viver em nós. Cristo, a esperança da glória. Ele pode refletir a si mesmo em nós quando nos encontrarmos sobre o caminho. Então nossos pensamentos são os seus pensamentos. Amém? Aleluia! Então você vê, irmão, se você começar a buscar Deus, buscar o Espírito Santo, se alimentar da palavra, você vai começar a pensar no Espírito da palavra, vai ter o sentimento da palavra. É o sentimento o quê? É o sentimento de Cristo. Aquela natureza que estava em Cristo vai vir sobre você, você vai começar a agir como Cristo. Então o profeta cita aqui, né? Eu não consigo pensar em Cristo fumando um charuto. Né? E tantas coisas nós poderíamos trazer para a nossa vida. Será que aquilo que nós jogamos, assistimos, será que Cristo faria isso? Então, nós temos que avaliar a nós mesmos, nós temos que examinar a nós mesmos e ver aquilo que está faltando, porque a palavra veio para nos mostrar, a palavra é luz, é para iluminar o nosso caminho. Por que o mundo rejeita Cristo? Porque a palavra, ela vem e traz luz e diz, isso está errado. Se fosse trazer hoje, né, a Bíblia, a palavra para dentro, digamos, da política, quanta coisa errada, quanta corrupção, né? Não pode mentir, pronto, né? Já cai quase todo mundo, né? É difícil ter alguém na política que não mente, né? Não pode roubar, pronto, acabou, né? Não sobrou ninguém. Então, veja, a palavra de Deus é a luz, e ela mostra aquilo que está errado. E o cristão verdadeiro, ele quando ele vê que algo está errado, ele agradece. Obrigado, Deus, obrigado pela correção, obrigado pela luz. Tinha um buraco ali, eu não queria cair naquele buraco, eu quero desviar. E veio a luz e mostra o caminho para você. E você continua em segurança, porque você sabe que você está nas mãos daquele que te criou, que te cuida, que te protege, amém? Louvado seja Deus. O profeta diz, né, citando aqui, você sabe quando está errado, quando faz aquelas coisas. Tem uma voz lá dentro, né, irmão? Tem uma voz lá. Quarta-feira o irmão William estava aqui falando a palavra, tivemos um momento muito abençoado aqui, realmente foi um dia de visitação do Espírito Santo, quem estava aqui sabe, né, quarta-feira é um dia especial, eu tenho me esforçado para vir, nem sempre a gente consegue, mas é muito bom estar aqui. Se você puder vir, né, você não vai se arrepender, você vai ser grandemente abençoado. E ele estava trazendo um tema aqui, né,
falando da importância que a gente tem que dar quando Deus ainda fala com a gente. Quando você ainda ouve a voz, né? Aquele pai que corrige o filho ainda. Agora, quando aquele filho sai de casa, né? Ou aquele filho já não quer mais ouvir o que o pai fala, não adianta mais. Mas quando Deus ainda está falando com seus filhos, então você deve agradecer. Agora, se a palavra vem e aquilo já não faz mais sentido para você, né? Aquela pessoa que rejeita ou até mesmo zomba, despreza, né? Aquela palavra perdeu o efeito. Não fala mais, não atinge mais aquela alma. Mas quando o Espírito Santo vem e toca lá no seu coração, né, o cristão tem que, obrigado Deus por me despertar, obrigado por me alertar novamente. E assim nós fomos alertados na quarta-feira, inclusive, né, um dos pontos que o irmão trouxe ali, sobre o quanto nós devemos orar mais e buscar mais, né, e todos nós, eu penso que devemos nos atentar a isso, porque realmente sem uma vida de oração, sem uma vida de busca, irmãos, não adianta, a gente vai se enganar. Se nós vier aqui na igreja, não importa se você for um cristão igrejeiro como eu, que não gosta de faltar culto, mas se nós não tiver uma vida de oração, uma vida de busca, nós vamos estar nos enganando, nós vamos estar perdendo o nosso tempo, nós vamos começar a viver na frieza, como o sistema aí fora, como a religião. Né? Você vai à igreja, toma ceia, dá seu nome, dá seu dízimo e vai para casa e vive a sua vida. Não, não, não. Nós temos que ter uma vida de busca, de dedicação, de entrega, de rendição, porque só assim o Espírito Santo pode fazer morada em nós. Amém? Louvado seja Deus. E quando você tem essa voz lá dentro, na sua alma, dizendo que aquilo está errado, então você deve agradecer, você deve saber que aquilo ainda é Deus falando contigo, é Deus falando comigo, para consertar, para você endireitar o caminho. O profeta diz, né, você está errado quando você faz aquelas coisas, você sabe, você está ordenado para orar um pelo outro, não para falar um contra o outro, mas para amar uns aos outros. E se alguém está caído, vamos o quê? Vamos excluir esta pessoa, vamos falar mal dela? Não. O profeta diz, se alguém está caído, vamos levantá-lo, ajudá-lo. Aquilo nos faz um grupo de crentes unidos. Agora, quando nós não obedecemos, então, nós desagradamos a Deus, a igreja não pode prosperar. Mas se você vê alguém fraco, você ajuda, você ora, você aconselha, mas você sofre as dores daquele irmão, amém? Louvado seja Deus. Parágrafo 57. Aquele deveria ser o motivo de cada cristão, de cada pessoa na igreja, nos ajuntar e nos unir. O profeta traz aqui o exemplo, né, da igreja chegar num acordo, né? Ele diz, se esta igreja simplesmente seguir adiante da maneira que vocês estão agora, unidos, é ilimitado o que Deus fará se nós permanecermos juntos. Nós devemos ser inseparáveis. Isso é como nós desejamos ser, tão perfeito um com o outro, então perfeitos na mão de Deus. Se um membro comete um erro, não o despreze, ajude-o, levante-o, junte-se, escute um ao outro. Isto é o que dizem as Escrituras. Amém? Aleluia! Então, se nós vemos, né, às vezes alguém está fraco, alguém está passando por um momento de luta, né, amanhã pode ser você, amanhã pode ser eu, né? Já passou o mês de julho, amém? Acabou o mês. Não sei para você, irmãos, mas para mim talvez tenha sido o mês mais difícil do ano. Né? Lutas, e olha, foi realmente um vale. Né? Só Deus sabe o que eu passei, mas eu estou aqui. Né? E quem sabe em junho, em maio, talvez eu pudesse ter pensado, né? Não, eu estou bem, mas esse mês que passou agora foi um mês de muito mais batalhas, muito mais lutas. Só Deus sabe como eu cheguei. Essa quarta-feira para mim foi um bálsamo, foi um dia de cura mesmo aqui. Então, né, às vezes você não sabe, né? Quem olhava para mim dizia, não, o Israel tá rindo ali, tá feliz, né? Tá tudo 10, né? Tá tudo bem, né? E Deus sabe a dor, o sofrimento, a angústia lá dentro, né? E assim pode ser o irmão que está do seu lado aí, você pensa, né, irmão, tá tudo bem, dinheiro no banco, carro, emprego, tá tudo certo. E na verdade, né, nas madrugadas, quem sabe, não importa se é jovem, moça, rapaz, pai de família, quem é mais velho, não importa, só você sabe as dores que você passa. Então, isso para mim até esse mês foi até uma lição, né, de pensar, meu Deus, né, eu estou numa luta dessa, então quantos irmãos, quem sabe, já estavam numa luta e eu achei que estava tudo bem, e talvez nem dei a atenção que deveria, né, falhei, né, poderia, quem sabe, ter dado um abraço a mais, né, aquele aperto de mão a mais ali, né, mas graças a Deus estou aqui. Essa quarta-feira, né, a gente tem que falar quando a coisa é boa mesmo, né, tem que testificar. Foi um momento em que o Espírito Santo veio aqui e foi uma porção a mais, foi Deus me levantando outra vez.
E o profeta conta aqui nessa mensagem, não vou ler todos os parágrafos, mas ele conta aquele exemplo, né? Eu não sei exatamente o ano aqui que ele pregou essa mensagem, mas 6 semanas atrás, né, antes dele ter pregado essa mensagem, foi a ocasião em que ele havia falhado e feito a esposa dele mentir. Né? Veja, né? E às vezes a gente olha, né, para o nosso irmão, olha para nós mesmos, a gente fica pensando, né, não, cometeu uma falha, né, joga fora, essa pessoa não serve mais para nada. Né? E o profeta ali falhou também. Falhou feio, né? Fez a esposa dele mentir, aquilo desagradou a Deus, aquilo impediu ele de orar depois por uma criança. Né? Ele foi orar e Deus disse, né? Como é que você vai orar desse jeito? Você mentiu. Né? Veja, e o profeta teve que ir lá buscar, consertar aquilo, e depois foi, orou e tudo mais, mas teve que voltar à presença de Deus, pedir o perdão. Então veja, não é um requisito para quem está se convertendo agora, mas todos nós, independentemente do tempo, nós precisamos sempre estar buscando, sempre pedindo como Davi, sonda-me, Deus, se há algum caminho errado, eu quero uma libertação completa, eu não quero deixar nenhum espírito, nenhum engano, nada, nenhuma semente de Satanás começar a se misturar, começar a estragar a minha vida ali, não, né? Qualquer coisa, o cristão tem que ser vigilante, né? Não deixar aquela coisa crescer. Se algo está te tirando da presença de Deus, né, você tem que buscar, né, em Deus, buscar, orar mais, porque Deus, o Espírito Santo é sensível, nós sabemos disso, nós somos ensinados. Então, às vezes, quando o Espírito Santo chega, você percebe, mas quando ele se afasta, né, aquela presença ali, às vezes você vai no embalo e não percebe, mas quando passam os dias, passam, sei lá, meses, quanto tempo, mas quando você vai ver o que tem acontecido, aquela vida de oração, aquele fervor que o profeta fala, né, cadê aquilo? Aquela expectativa de ir ao culto, aquela expectativa de entrar numa atmosfera de adoração, aquilo vai acabando, vai morrendo, e você tem que pensar, se autoavaliar e ver realmente que há algo errado, há algo a ser consertado ali. Amém? E o profeta vem e diz, né, parágrafo 72, quando ele foi orar, então, depois disso, ele diz, né, ele foi orar e disse assim, Deus, nunca me deixes fazer algo como aquilo outra vez, perdoa-me, Senhor, pois quando eu comecei a colocar as minhas mãos sobre as pessoas enfermas para orar, eu estava condenado. E ele continua, né, ele saiu para ir à caverna, era o momento que ele tinha, e eu creio que todos nós podemos ter o nosso momento também, você não precisa ir a uma caverna, mas você tem sua casa, tem seu quarto, lá onde você pode orar, entrar na presença de Deus e abrir o seu coração. Diante de Deus nós não precisamos ter nenhuma reserva, não adianta, aliás, se nós tentar esconder algo de Deus é em vão, né? A gente vai estar se enganando, né? Tem que chegar e dizer para Deus, olha, realmente se eu menti, eu errei, eu falei o que não devia, fiz o que não devia, pensei o que não devia. Aí o profeta vem e diz aqui, né, poderias tu fazer isto outra vez, Senhor, deixe-me saber que estou perdoado. E eu disse, se tu me ajudares a vir à minha mente, Senhor, eu não sou muito forte mentalmente, porque eu não tenho nenhuma educação. Eu disse, eu estou tentando te servir, tu conheces o meu coração, eu não deveria ter feito aquilo, eu não quis fazer aquilo, minha cabeça simplesmente sentia como se estivesse saindo, eu estava tão nervoso, quando ele fez a esposa dele mentir, né? Eu fiz isto em uma fração de segundos, quando Satanás me enganou. Quem aqui nunca foi enganado? Quem nunca cometeu uma falha? Né? Mas quando você chega diante de Deus, você tem que ser totalmente sincero, falar com todas as palavras. Né? Eu disse, se tu me tens perdoado, Senhor, então permita que eu te veja. E Deus é o meu juiz. Justamente ao meu lado, em um pequeno lugar, os arbustos começaram a rodopiar como um vento. E isto veio diretamente ao lado da caverna onde eu estava e desceu através da floresta. Oh, irmão, veja só isso, irmãos. Uma paz que excede todo o entendimento me varreu, e eu chorei, pranteei, gritei. Eu sei que meus pecados foram perdoados. Aleluia! Deus não mudou, Deus é o mesmo. Talvez aqui alguém esteja me ouvindo agora, né, e pensando, eu também tenho me afastado, tenho falhado. Quem sabe você tropeçou em alguma coisa, mas eu creio que Deus é o mesmo que vai te receber, se você for com sinceridade, irmão, dobrar os teus joelhos, falar, pode falar, não precisa falar o profeta chega a dizer, você não precisa nem dizer para o pastor, para quem quer que seja, se você pecou contra Deus, fale para Deus, confesse para Ele lá, e Ele vai te reconhecer, amém? Aleluia, vem, 77, o parágrafo, se nosso coração nos condena, nós queremos uma libertação total.
Nós não queremos estar em uma meia igreja, nós queremos estar em uma igreja verdadeira, ou em nenhuma igreja. Nós desejamos ser cristãos verdadeiros ou cristão algum, de maneira alguma. Nós desejamos uma libertação total dos nossos hábitos, dos nossos pecados, dos nossos pensamentos malignos, de nossos feitos malignos por nossa negligência, seja o que for que tenhamos feito. Eu quero ser um cristão completo, irmão, um cristão verdadeiro. Eu não quero ser um meio cristão, um meio crente. Não. Eu quero que Deus faça a obra completa em mim, uma libertação total. Amém? Nós desejamos uma libertação total, para que então, quando as pessoas entrarem nesta igreja, aleluia, para quando as pessoas entrarem nesta igreja para receberem oração, que haja somente este pequeno grupo, não importa o número, o profeta diz aqui, não importa se é 100, se é 200, se é menos ou mais, mas se houver este pequeno grupo assentado aqui, mas que estejam completamente nas mãos de Deus, e quando orarmos, então Deus ouvirá dos céus. Deus quer alguém que Ele possa segurar em sua mão, alguém que Ele possa dizer, eu tenho confiança, eu posso confiar, este meu servo cansado. Veja o profeta dizendo aqui, você está cansado, irmão? Este é um tempo em que a noiva está cansada realmente. Se você olhar ali, né, as virgens prudentes, as virgens, as nécias e as prudentes, todas elas dormiram, há um cansaço. Nós sabemos que é isso, mas Deus continua confiando em você, porque sabe que você está rendido completamente a Ele. Eu tenho confiança, eu posso confiar enviar este meu servo cansado ao tabernáculo Brana em Jeffersonville, e aquele grupo de pessoas que estão em um acordo, algo acontecerá, amém? Então deve ser a mesma coisa hoje, Deus deve confiar em nós devemos estar unidos. Essa libertação completa, irmãos, não é para nos fazer um melhor que o outro, não. A libertação completa é para que todos nós estejamos realmente no corpo, fazendo parte deste corpo. Bem, veja o que Ele faz para nós na condição em que estamos. O que Ele faria se nós estivéssemos em um só coração, em um acordo? A única maneira que podemos fazer aquilo é unir nossos corações com amor fraternal. Obedecer aos oficiais da igreja e o pastor obedecer a Deus. Então Deus trabalhará através do pastor, através da junta, na igreja, e todos juntos unidos ao reino de Deus. Então Deus ouvirá quando tivermos um grupo unido. Não deixe nada te aborrecer, não desanimes em nada, aleluia. Veja, irmãos, essa mensagem realmente é algo, né, que o profeta deu uma ênfase muito grande nisso, e nós sabemos que não tem como ter uma vida cristã sem libertação. É algo muito claro para nós, né? O mundo talvez tenta fazer qualquer coisa diferente, né? Enganar e dizer que você consegue misturar as coisas. Não, nós precisamos de uma libertação total, né? A palavra nos chamou para sermos realmente livres, não para ser meio livres, né? Você é livre na segunda, e na terça, na quarta já não é, na quinta já não é, na sexta é de novo, não. O cristão, ele tem que ser totalmente livre, né? Como diz ali em Colossenses, nós temos que ter paz com Deus. Nós não fomos chamados para viver contendendo com Deus, né? Tentando puxar para um lado e Deus puxar para o outro. Não, nós precisamos ter paz com Deus. Essa é a maneira que Deus pode nos trabalhar conosco, pode morar em nós. Quando nós temos paz com Deus, e para nós termos paz, nós temos que o quê? Estar totalmente libertos, totalmente livres daquela velha natureza. E assim Deus pode trabalhar, assim Deus pode nos usar, amém? Louvado seja Deus. Parágrafo 86. E aí está, quando a igreja deverá ser completamente liberta? Quando tudo vier sob o sangue, quando os seus pecados vierem sob o sangue, e quando os seus cigarros, seus jogos, quando suas mentiras, quando tudo for trazido sob o sangue, então lá haverá uma libertação total. Se você enganou alguém, conserte isto. Você não pode trazer aquilo. Algo não lhe deixa fazer isso. Quando você mesmo estiver completamente, totalmente sob o sangue, aí haverá uma libertação total. Então você terá uma liberdade que nunca conheceu antes. Quando tudo estiver sob o sangue, trazido de modo submisso ao reino de Deus, então lá haverá uma verdadeira libertação. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Não fomos chamados, irmãos, para desistir ou para aceitar uma vida misturada, não. Nós fomos chamados para ser totalmente livres.
1 Pedro 2, versículo 16, Pedro dizendo, né, eu vou citar algumas escrituras, depois se os irmãos quiserem também anotar. Pedro dizendo, né, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. O mundo não entende, né? Como é que esses crentes dizem que são livres e não podem fazer nada, né? Não, tem algo dentro de você que essa liberdade é para Deus te usar, é para Deus trabalhar, não é para você fazer aquilo que o diabo manda, não. Nós não precisamos de nenhuma ordem de Satanás, ele não tem nenhum governo sobre o cristão é livre para viver na presença de Deus, amém? Gálatas 5:1, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Veja, né, Satanás, ele, às vezes, você é liberto, você chega na liberdade, mas Satanás quer o quê? Quer te puxar de volta para uma servidão, quer te puxar de volta para o engano. Mais adiante, ainda em Gálatas 5:13, porque irmãos, vós irmãos fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Todo tempo a libertação fala o quê? Fala do corpo. Você é livre para estar no corpo, para estar unido com o seu irmão. Aqui, né, essa escritura aqui em Romanos também. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou, fomos libertos, me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Aqui, continua, Lucas 4:18, né, o próprio Jesus lendo a Bíblia, né, às vezes a gente não lê, mas a gente precisa ler mais a palavra, né, Jesus lendo no livro de Isaías, ele diz, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Veja, Jesus veio para pregar liberdade aos cativos, aos oprimidos. Então, se há algum espírito te rondando, irmão, de opressão, alguma depressão, ansiedade, saiba que a palavra veio para te tirar disso, para te tirar dessa atmosfera. Às vezes, como eu disse, né, às vezes você passa por algum vale, por alguma luta, mas a palavra veio para nos libertar, para nos livrar disso, amém? Louvado seja Deus. Hebreus 12, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu penso que nós gostamos muito dessa escritura, né? Porque é tanto citada aqui, né? Os irmãos creio que sabem de cor já, né? Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Se tem qualquer corrente, qualquer parafuso, qualquer embaraço nos prendendo, né? Paulo dizendo aqui, deixa todo embaraço, vamos nos livrar disso, vamos entrar na presença de Deus para que Ele nos liberte, né? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Veja, eu gosto dessa escritura aqui que cita, né? Autor e consumador da nossa fé. Autor é aquele que começa, consumador é aquele que termina. Filipenses ali, né? Aquele que começou a boa obra vai terminar. Jesus nos trouxe a uma libertação completa, não uma libertação parcial. É uma obra completa. Eu creio que aqui tem muitos irmãos que trabalham, né, são empreiteiros, né, pegam empreitadas. Certamente, né, vocês já ouviram muito, né, aqueles casos, né, em que a pessoa vai lá, contrata um pedreiro e depois chama vocês, né. Chega e diz, olha, eu chamei um outro aí, mas ele pediu para adiantar dinheiro, eu paguei e ele não terminou a obra, né, abandona. O cristão não faz isso, né? Mas quantas vezes os irmãos certamente devem ter vários casos assim que tiveram que socorrer algum cliente, né? Por conta disso. Mas Jesus não, Ele começou a obra, Ele termina. Ele pagou tudo, Ele deixou tudo pronto já. Nós temos que o quê? Obedecer, continuar caminhando, né? Ali, se você olha, né, o autor e consumador da fé, mas lá no Velho Testamento, Abraão, gostamos tanto do personagem Abraão, né? Ele fazia o quê? Deus mandou ele caminhar, ele caminhou. Deus disse, olha, vai ter uma nação em ti. Então, amém. Vou continuar caminhando, vou continuar crendo. E assim está hoje você. Assim está hoje. Se você está aqui é porque você continua caminhando como Abraão. O mundo pode até te
taxar de louco, né? Que povo estranho, fica falando todo o tempo que vai ir morar com Jesus, e tudo contraria, né? Para a ciência não há nada disso. Mas você continua crendo, porque você sabe que quem te deu essa fé é o mesmo que vai concluir essa obra. Amém? Louvado seja Deus. Na mensagem, o poder de transformação, o profeta diz, né? Não devemos olhar para a promessa, para as bênçãos que Deus tem nos dado ou vai nos dar ainda nesta terra, mas temos que pensar lá na frente, no depois, no final, aonde que Deus quer nos colocar. Numa vida transformada, onde não vai mais haver morte, não vai mais haver dor, não vai mais haver nenhum tipo de corrupção. Não, lá é uma vida totalmente nova, a vida eterna. Não haverá nenhuma luta, não haverá nenhuma sombra. Não. Lá vai ser tudo novo, tudo perfeito. É para isso que nós temos que olhar. A nossa mente deve estar ali. Se você tirar o alvo disso, irmão, tirar o foco disso, você vai começar a pensar em prosperidade, em algo material aqui, né? Coisas que não são erradas, mas como eu falei no começo, se tirar o lugar, a prioridade da palavra, tirar a prioridade do que Deus quer nos dar no final, a gente erra o caminho. E nós não viemos aqui para errar o caminho, né? Nós viemos aqui para acertar o alvo. Se há algo nos desviando do caminho, nós viemos aqui para que a palavra venha e nos corrija, o Espírito Santo fale aos nossos corações, e assim nós conseguimos endireitar o nosso caminho. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Tem pregador que fala um pouco meio rápido, né? Se os irmãos não compreenderem alguma coisa, me perdoem, mas eu creio que o Espírito Santo fala nos corações e esclarece isso, né? Nós queremos realmente ser cristãos livres, libertos, completamente entregues na mão de Deus, sem nenhum embaraço, sem nenhuma dúvida, não, mas queremos andar firmes, né? Sabendo que aquele que começou a boa obra, aquele que começou o trabalho em nós, ele vai concluir, ele vai nos levar até o final, amém? Louvado seja Deus. Quando você está fraco, quando você está desanimado, você vai, né? Faz como eu, venha numa quarta-feira, ore a Deus, e Ele vem e te reanima de novo, né? Ele traz a energia que você precisa, que o remédio não vai te dar, irmão. Você pode buscar na farmácia, pode fazer qualquer coisa, não, mas é só Deus que pode te levantar de novo, amém? E Ele quer fazer isso, né? Ele quer fazer isso. Muitas vezes é nós que não queremos ser ajudados, né? Às vezes a gente fica teimando e achando que consegue com nossos próprios meios, mas não dá certo. A gente fica sofrendo, né, e lutando e tentando, não, mas quem sabe esse é um problema que eu preciso resolver e tudo. E nós temos alguma habilidade, alguma coisa, né? E isso nos engana às vezes, né? Parece que nós conseguimos resolver. Mas chega um ponto em que você tem que dobrar o seu joelho e dizer, Deus, é só contigo mesmo, eu não consigo mais. Mas Ele consegue, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar aqui, irmãos. Tem alguns pedidos de oração em favor do irmão Paulo de Lima. Irmã Claudete Rapekiewicz pede oração em favor do seu esposo por libertação. Olha, né, se mais alguém precisa de libertação também, você pode orar neste momento. Nós vamos orar juntos. Nós vamos fazer aquilo que o profeta nos ensina, né? Vamos nos unir, né? Vamos pegar junto, né? Vamos, né, nos colocar no lugar do nosso irmão. Se cada um de nós orar pelo outro, né? Foi isso que nós fizemos aqui na quarta-feira. Oramos um pelo outro e o Espírito Santo falou tremendamente, né? E a irmã Rebeca também pede oração em favor de seus familiares em Panambi. Vamos orar, vamos interceder aqui. Sabemos que Deus é aquele que conhece realmente as nossas dores, conhece as nossas necessidades e está, né, com o bálsamo, está ali com a cura para nos curar, para nos libertar. Basta nós nos rendermos a Ele, rendermos completamente. Amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, obrigado pelo dia em que estamos aqui em Tua casa, Senhor, agora meditando na Tua palavra, Senhor, que Teu profeta tem pregado, e nós temos aqui, ó Deus, temos buscado isso, este pão, este maná, para alimentar as nossas almas, Pai, para sermos edificados por Ti, Senhor, e termos uma libertação total, uma libertação completa. É isso que queremos, Pai, é isso que precisamos. Não viemos aqui para ser meio cristãos, Pai, mas viemos aqui para sermos cristãos completos, cristãos entregues em Tua presença, cristãos, ó Senhor, que possam refletir a natureza de Cristo no tempo de trevas em que estamos vivendo, Senhor. Nós pedimos agora, Senhor, intercedemos, porque sabemos, ó Deus, que este trono de graça que está aberto é o lugar em que nós devemos chegar com confiança, Pai. Pois, ó Deus, Tu não és um pai mau que está raivoso com seus filhos, não, mas é um pai amoroso, que está com as mãos estendidas para ajudar os seus filhos, para ajudar a sua igreja, Pai.
E neste momento nós estamos aqui, Deus, buscando essa ajuda, buscando, ó Deus, este acesso. Pois certamente, Senhor, se há pedidos aqui de oração, se há pedidos aqui em favor do irmão Paulo, Senhor, em favor da irmã Claudete, do seu esposo, por libertação e também dos seus filhos, Pai. A Rebeca também pede oração por seus familiares. Deus, Tu conhece quais são as necessidades, quais espíritos estão rondando. Mas nós lemos a Tua palavra, Senhor, e sabemos que não há nenhum problema difícil para Ti, Senhor. Não há nenhum problema impossível para Ti. Mas Tu és o Deus das causas impossíveis. Aquele problema, Senhor, seja depressão, seja problema de ansiedade, seja problema de droga, seja o câncer, seja qual for a necessidade nesta hora, Pai. A Tua igreja está com as mãos levantadas, completamente rendida a Ti, Pai. Pois sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus curador, o Deus libertador, o Deus que cura, que salva, e que realmente, ó Deus, faz o Teu nome aparecer nessa terra, Pai. Ó Deus Santo, ajuda, Senhor, estas pessoas agora, Pai. Certamente muitos não estão aqui, talvez estão pela internet ou em outros locais, Senhor, mas o Senhor não tem distância geográfica que o Senhor, e que impeça, Senhor, o Teu agir. E nós oramos agora, intercedemos, Pai, que o Teu Espírito Santo desça e faça a obra, Pai, que Teus anjos desçam, Senhor, e lutem a favor dos Teus filhos, Pai, e que estes pedidos de oração, Pai, sejam amanhã, sejam nos próximos dias testemunhos de cura, testemunhos de libertação, Pai, e que realmente a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não entende, a paz que o mundo não pode oferecer, não pode vender, esta paz realmente venha em nossos corações, Pai, e que possamos ter, ó Deus, um domingo de Santa Ceia, de escola dominical, um domingo, Senhor, realmente abençoado por Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui para falar conosco, que possamos ser ensinados por Ti, Pai. Teu Espírito Santo seja o nosso guia, Pai, nas nossas decisões, no nosso agir. Oh Deus, eu não conheço assim, aqui, Pai, as dores dos meus irmãos, eu não conheço as necessidades, as lutas que eles têm enfrentado, Pai. Mas eu sei que Tu és o sumo sacerdote que se compadece, que conhece a dor aqui dentro de cada pai, de cada mãe, de cada irmão, cada irmã, Senhor, que tem, quem sabe, um problema, Senhor, no seu coração, na sua alma, Senhor, quem sabe um problema na sua mente, na sua família. Deus, nós estamos aqui, Senhor, e precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua intervenção. E nós sabemos, nós temos provas, Senhor, temos evidências, sinais de que Tu és o mesmo, não mudou. A Tua palavra não pode passar, a Tua palavra não pode mentir, Senhor. E nós Te agradecemos desde já, Pai. Te agradecemos porque sabemos, ó Deus, que esta fé que o Senhor tem dado, Pai, a nós, é a fé que antecipa, é a fé que vê as bênçãos antes mesmo delas chegarem, Pai. Então agora, Senhor, aquilo que nós pedimos, nós também já profetizamos a cura, já profetizamos a bênção, já profetizamos a libertação, Senhor. Satanás não tem nenhum direito sobre nós, Satanás não tem nenhum poder sobre nós, Pai, pois ali na cruz todo o preço da nossa liberdade foi pago, todo o preço da nossa cura foi pago, e nós agradecemos, nós Te louvamos, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai, e queremos andar, ó Deus, confiantes, queremos andar com alegria, Senhor, de cabeça erguida, Pai, que todo espírito, todo demônio do inferno, Pai, que veio para oprimir o Teu povo, seja expulso nesta hora, Pai. Cada jovem, cada moça, cada rapaz, ó Deus, tem sido um tempo difícil para todos, ó Deus, mas nós sabemos que em Ti há a força que precisamos, a sabedoria, a visão, ó Pai, o Teu Espírito Santo, a Tua palavra tem tudo que nós precisamos, Pai, e nós queremos realmente estar com o nosso coração aberto para receber, Pai, com a nossa alma aberta, Deus, para que a obra seja feita por completo, Senhor. Nós não viemos aqui, Deus, para ter uma obra pela metade, não. Nós viemos aqui, queremos sair da frente, queremos ter nossa alma totalmente rendida a Ti, Senhor. Faça obra em nossas vidas, Pai, do mais novo até o mais velho, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, estar realmente unidos. E que Teu amor, Senhor, o amor puro, o amor divino desça, Senhor, em nossos corações. Que nós possamos realmente viver este amor, não de palavras, Pai, mas que isso seja uma realidade, Senhor, uma realidade em cada família, em cada lar, e que esta igreja, Senhor, esteja realmente unida, e que coisas, Senhor, ó Deus, ilimitadas, como disse o nosso profeta, Pai, que coisas que humanamente não conseguimos pensar, mas que isto aconteça em nosso meio,
Que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Toda a honra e toda a glória seja ao Teu nome, Pai. Que Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. E que a vida de cada irmão, de cada irmã aqui, Senhor, seja um altar, seja, Senhor, uma adoração a Ti, Pai. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Entregamos tudo a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, e agora guia-nos também de volta aos nossos lares. E que a Tua palavra, Senhor, esteja viva em nossas almas, em nossos corações, aonde quer que estejamos, Pai. Aquele que veio aqui, Senhor, fraco, veio desanimado, quem sabe, ó Deus, desorientado pelos problemas da vida, mas que, ó Deus, o Espírito Santo possa fortalecer agora, Senhor, possa trazer o ânimo, Senhor, que precisa. Pai, ajuda-nos, ó Pai, precisamos de Ti, agradecemos no santo nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por tudo, Senhor. Amém, Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Aperte a mão do seu irmão, dê um abraço, Deus abençoe, e amanhã estaremos aqui mais uma vez, para ter comunhão com Deus, e sabemos que Deus sempre tem algo para nós, sempre tem o maná, e Ele não falha, né? Nós podemos falhar do nosso lado, mas a palavra de Deus